No mundo que a gente vive, a gente tem certeza de muita coisa. Agora, tem uma coisa que a gente pode ter certeza absoluta. O que Deus tem pra gente é sempre, sempre muito bom. Os caminhos de Deus sempre são melhores que os meus. Sempre. Pode ser que os caminhos de Deus não sejam os mais agradáveis ou os que eu gostaria que estivessem para mim, mas os caminhos de Deus sempre são bons. Na lição de Escola Sabatina dessa semana, a gente vai estudar a lei de Deus, que é um desses maravilhosos caminhos que Deus tem para a nossa vida, que são meio controversiais, né? Será que a gente deve guardar a lei? A gente não deve guardar a lei? Qual o papel da lei na minha vida? Qual o papel da lei na minha salvação? Para a gente mesmo que guarda o sábado ou guarda os 10 mandamentos, entender a lei às vezes custa um pouquinho, não é mesmo? Então, vamos começar o estudo da lição de Escola Sabatina dessa semana, num tema muito especial, eu tenho certeza que você vai curtir bastante. Lição número 8, a lei da aliança. Vamos começar com o verso áureo, o verso para memorizar, que diz assim: portanto, saibam que o Senhor, seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Deuteronômio capítulo 7, o verso 9. A gente vive num tempo onde não dá para ter certeza de muita coisa. Na avalanche de informações que a gente recebe todo dia, a gente recebe um sem fim de mentiras e fica muito difícil de saber em quem eu posso acreditar, que informação é verdadeira, que informação não é verdadeira, que informação contém meias verdades, não é mesmo? Essa é uma batalha eterna em todos os lugares do mundo. Agora, tem uma coisa que a gente pode ter certeza absoluta: os caminhos de Deus e a vontade de Deus para nós sempre são boas, sempre são melhores do que a nossa vontade, do que os nossos caminhos. Eu posso descansar nessa certeza. Os 10 mandamentos, a lei de Deus, os mandamentos bíblicos fazem parte desses caminhos de Deus para a nossa vida. O problema é que, outra vez, com a quantidade de informação que a gente recebe e com os naturais preconceitos que a gente vai criando com o tempo, a gente começa a questionar alguma dessas regras. Por exemplo, os mandamentos, a lei. A lição da Escola Sabatina dessa semana vai falar sobre a lei de Deus. O papel da lei na nossa vida, o papel da lei no pacto. Agora, eu queria que você tivesse mente aberta para essa lição e que você estivesse disposto a dialogar e a conversar, porque o que eu vou apresentar aqui durante esse estudo, de alguma maneira vai ser um pouco controverso, tá bom? Eu gosto muito de estender o diálogo para um pouquinho mais além do que a gente está acostumado a ouvir. A lei, ela tem um papel muito importante na nossa vida. Talvez a insistência de alguns cristãos em rejeitarem o papel da lei tenha que ver não com a má compreensão deles do texto bíblico, e sim com o mau testemunho que aqueles que guardamos a lei damos. Valeria a pena o diálogo. Então, vamos começar a conversar, porque a gente tem muita coisa para aprender, tem muita coisa interessante para a gente dialogar. A lição de domingo vai trazer a ideia da eleição de Israel. Agora, é muito importante a gente tomar cuidado com essa expressão, a eleição de Israel. Isso pode dar a entender, se a gente não tiver o cuidado necessário, de que a gente acredita em algo que não é bíblico, que é a predestinação, tá bom? A predestinação é a ideia de que ensina de que está tudo escolhido e a gente não tem muita escolha. Então, quando fala da eleição de Israel, muita gente pensa que Deus escolheu o povo de Israel para a salvação, que era o único povo onde haveria salvação, o único povo onde se encontraria a salvação. Se a gente acredita nessa ideia, a gente indiretamente acredita na ideia de que Deus estaria rejeitando todas as outras nações, o que não é verdade. Existem muitos textos no Antigo Testamento que mostram que a casa de oração de Deus, que o que Deus fazia era para todas as nações, e isso é muito importante ter em mente. Agora, a cultura, a tradição judaica
traz a ideia de que Deus só escolheu Israel porque tentou escolher outras nações e essas nações nunca aceitaram a aliança de Deus. A gente não tem nenhuma evidência bíblica para confirmar isso aí. O que a gente sabe, de fato, é que a eleição de Deus para com Israel não foi a eleição de um povo sobre outros povos, foi a eleição de um povo para mostrar, para ensinar, para evangelizar outros povos. O que Israel tinha não era um privilégio da salvação, e sim a responsabilidade de uma mensagem, de uma pregação. E é nisso aqui, gente, eu falo muito sobre isso e às vezes as pessoas têm dificuldade de entender. Por isso que eu falei lá no começo, eu preciso que você tenha a mente aberta. A gente às vezes quer acreditar que nós, adventistas do sétimo dia, e aqui eu estou falando para o meu grupo adventista, para a minha gente, né, para a turma nossa, guardadora de sábado, às vezes a gente quer acreditar de que a igreja adventista é a igreja verdadeira e de que não existe outra igreja verdadeira, só a igreja adventista. O que eu vou dizer talvez vá soar um pouquinho forte para você, mas entenda isso. Esse conceito ele não é bíblico, tá bom? Eu mesmo já tentei provar para as pessoas que a igreja adventista é a igreja verdadeira, porque olha só, aqui tem as características da igreja verdadeira, porque as colunas da igreja verdadeira e não sei o que, mas enfim, toda essa conversa é para tentar mostrar que a igreja adventista é onde você deve se batizar. E tá certo. Eu acredito no ministério da igreja adventista, acredito no que a igreja adventista prega, só que não acredito no conceito de igreja verdadeira. O que a Bíblia prega de maneira muito clara é a mensagem do remanescente, que eu acredito que está sobre a igreja adventista. O que nós fomos chamados por Deus como povo, como movimento, não foi para sermos a única igreja verdadeira. Porque se assim fosse, então não haveria chance de salvação em outras igrejas ou em outras comunidades religiosas, o que não é apoiado pela Bíblia. A salvação não depende de uma igreja. Ao céu não irão somente adventistas. Volto a repetir. Eu não estou atacando a igreja adventista e nem estou falando que ela deixou de ser a igreja de Deus, não. Eu acredito que é uma igreja de Deus. Eu acredito que o ministério da igreja adventista é muito importante e acredito que a mensagem da igreja adventista é muito relevante. Mas é muito importante entender que nossa relevância não está ligada ao fato de nossa guarda da lei ou nossa existência ou nosso chamado por Deus. Não, nossa relevância está ligada à mensagem que a gente tem que pregar, assim como Israel, nos tempos bíblicos, tinha uma mensagem a ser apresentada. Não era o povo, era a mensagem. E, gente, a partir do momento que eu deixo a mensagem de lado, a partir do momento que eu deixo a pregação de lado, eu volto a ser mais um no meio do todo. Eu acredito muito no ministério remanescente da igreja adventista e acredito muito que nós deveríamos levantar cada dia mais alto o estandarte da breve volta de Jesus. Essa é a nossa mensagem. Essa é a razão da nossa existência. Nós temos uma mensagem a pregar que outras religiões hoje, que outras comunidades religiosas não dão a mesma ênfase e nós acreditamos que estamos nos últimos dias. Nós precisamos levantar a bandeira da volta de Jesus urgente. É para isso que fomos chamados. Mas isso não faz de nós um povo especial, um povo melhor que os outros ou a única igreja verdadeira de Deus. Isso faz de nós um povo com uma responsabilidade gigantesca. E eu louvo a Deus porque a gente tem essa responsabilidade nas nossas mãos. E você, meu querido irmão, minha querida irmã adventista do sétimo dia, entenda isso. Nós temos uma enorme responsabilidade. Preparar as pessoas para a breve volta de Jesus Cristo à Terra. É para isso que fomos chamados. Israel foi chamado para pregar uma mensagem, para apresentar Deus como a salvação para todos os povos, para que todos os povos pudessem se acercar a Deus, obedecer a Deus, viver dentro do pacto que Deus queria estabelecer. Nós, adventistas, fomos chamados para a pregação da volta de Cristo Jesus. Por isso, nosso nome é Adventistas. Por isso, nossa mensagem é relevante. E daí eu te pergunto, eu, Rubem, como pastor, me dedico a isso? Você, meu querido amigo, minha querida amiga, como membro de igreja, é esse seu foco como membro de igreja? A sua igreja está dedicada a anunciar a volta de Jesus? É o tema central da nossa pregação, a esperança da breve volta de Jesus?
Essas são perguntas que, de verdade, a gente deveria considerar com mais atenção. Na lição de segunda-feira, a gente vai falar sobre a lei. Olha só, já estudamos isso nas primeiras 7 lições e eu vou reforçar isso agora para a gente entrar nesse tema. Tudo que tem a ver com o pacto, tudo que tem a ver com o pacto é baseado na graça maravilhosa de Deus. Deus pede de nós e nos oferece algumas coisas, mas Deus sabe da nossa incapacidade de obedecer. Por isso, o simples fato de que Deus queira entrar num pacto com o seu povo é um ato de graça. É Deus entrando num negócio onde ele sabe que ele vai perder. Tá bom? Agora, o pacto de Deus, o que pede do ser humano, e aqui é onde eu acho que a lição talvez se equivoca um pouquinho, ou talvez se expressa de uma maneira um pouco mais limitada. O pacto, o que pede do ser humano é que o ser humano aceite a soberania de Deus. Esse é meu papel no pacto. Quando eu aceito a soberania de Deus sobre a minha vida, tudo o que está no texto bíblico, que eu acredito ser a palavra de Deus, passa a ser prioridade na minha vida. Tudo. Onde eu entendo que a lição talvez limita um pouco a conversa é a mostrar que os 10 mandamentos são o centro desse pacto. Que são os 10 mandamentos que a obediência aos 10 mandamentos demonstram minha aceitação do pacto. Eu entendo que essa maneira de ver é um pouco reduzida. Quando eu leio o texto bíblico, quando eu vejo o texto bíblico, na grande maioria das vezes, quando eles falam sobre a lei de Deus, não está se referindo apenas aos 10 mandamentos. Então é importante entender o seguinte: primeiro, eu não estou dizendo que os 10 mandamentos estão anulados. Eu não estou invalidando os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos estão válidos, estão na Bíblia, devem ser observados, devem ser guardados. Como é que a gente guarda os 10 mandamentos? Talvez seja conversa para um outro tema. Mas os 10 mandamentos devem ser observados e devem ser guardados. Agora, entender que a lei do pacto são os 10 mandamentos é limitar demais a vontade de Deus aos 10 mandamentos. É limitar demais o que Deus disse a um grupo de regras que, por boas que sejam, não demonstram tudo o que Deus quer para o ser humano. O que a gente encontra de maneira clara na palavra de Deus é que a vontade de Deus, Ele deseja que seja soberana na nossa vida. E a vontade de Deus tem a ver com muito mais coisas que apenas 10 regras. Agora, é importante entender isso, gente. Deus estabelece maneiras de viver porque dessa maneira a gente encontra um rumo para seguir. As regras não existem aí para eu obedecer apenas, não. É para me dar uma guia, é para dizer, olha, é mais ou menos isso aqui que é para fazer. É como uma relação comercial, uma relação amorosa. A gente tem regras que a gente segue pelo bem do todo. Quando Deus estabelece, Ele me pede coisas, Ele me orienta, Ele me diz, ou Ele enfatiza que deve ser feito, é para o meu benefício. Por isso que eu penso que valeria a pena a gente entender na lição de segunda-feira que o pacto exige de mim muito mais do que observar 10 mandamentos. O pacto exige de mim uma total submissão a Deus. Total submissão a Deus. Em tudo que Deus me pede, em todos os aspectos da minha vida. Os 10 mandamentos resumem bem isso ao se apresentar em 2 grandes blocos, meu amor a Deus e meu amor ao meu próximo. E na essência da Bíblia, tudo que Deus me pede é minha submissão a Deus, meu amor a Deus, minha devoção a Deus e meu amor ao meu próximo. Os 10 mandamentos resumem a isso. E tudo que está na Bíblia, a Bíblia jamais vai me pedir algo que vá em contra o meu próximo, que machuque meu próximo, ou que me faça odiar meu próximo. Se o que eu faço aleja meu próximo de mim, se o que eu faço machuca o meu irmão, então está errado. Ah, pastor, mas eu encontro isso na Bíblia. Eu me arriscaria a dizer que você mal entendeu.
Então daí valeria a pena um estudo da Bíblia de maneira mais cuidadosa e criteriosa. A gente precisa entender, gente, que ampliar a conversa da lei de Deus para além dos 10 mandamentos não é anular os 10 mandamentos, e sim engrandecer o que é o impacto de Deus na minha vida e engrandecer um pouquinho mais o que representa a minha submissão a Deus. Eu quero te convidar hoje a que você busque entender em que aspectos da sua vida você ainda entende que não está sujeito a Deus. Em que momentos, que coisas na sua vida você entende que ainda não foram submetidas à vontade de Deus. E submeta isso à vontade de Deus hoje. Na lição de terça-feira vamos falar um pouquinho sobre a Torá e o papel da lei. Torá, gente, deixa eu pegar aqui a tradução que está em português. Torá é traduzido como lei na Bíblia, significa ensino ou instrução. A lei, ela existe para nos ensinar. Falava isso na lição de semana de ontem. A lei existe para dar um rumo na minha vida, tá? Por exemplo, de novo, estou repetindo um pouquinho do que eu falei na lição de ontem. Quando minha esposa e eu nos casamos, a gente estabeleceu algumas regras. Essas regras não estão escritas em nenhum lugar. Elas simplesmente existem para que a nossa relação possa ser saudável. Minha filha mais velha tem 17 anos, e aqui nos Estados Unidos, um adolescente com 16 anos já pode tirar a carteira de motorista. Então ela tem a carteira de motorista dela e ela sai de vez em quando. Ela pega meu carro, fala, pai, queria sair para jantar com minhas amigas, ou quero sair com, sei lá. Então, eu digo a ela, tá bom, filha, pode ir. Mas, por favor, no mais tardar em casa às 9 da noite. É uma regra que eu estabeleço. Essa regra significa, eu gostaria que você se mantivesse dentro desses limites, 1, para sua proteção e 2, para nossa boa relação. Tá bom? Minha filha, graças a Deus, é uma menina extremamente obediente e sempre está na hora certa em casa. Agora, essas regras, elas existem para o nosso benefício, tá? Elas existem para a nossa proteção, para o nosso cuidado, para que as relações não se deteriorem. Elas dão um rumo para que as coisas possam funcionar bem. E é aí onde entra a lei. E vou voltar a repetir. Lei, sempre que eu, Rubem, me refiro à lei, me refiro a algo grande, a Bíblia como um todo, a toda a mensagem de Deus para nós. A lição, ela de alguma maneira quer criar como sinônimo para a lei os 10 mandamentos, que é onde eu acho que a gente pode corrigir um pouquinho esse rumo, tá? Toda a vontade de Deus estabelecida na lei, na instrução, como diz na Torá, né, no ensino, na instrução, é para o nosso benefício. É para dar um rumo para que eu saiba o que fazer. Eu lembro quando eu me formei para ser pastor, meu primeiro trabalho foi como pastor de jovens da Igreja Central de Brasília. E lembro bem de chegar no escritório da Igreja Central de Brasília, no escritório do pastor, né? E sentei na cadeira do pastor, foi uma experiência muito legal. Eu tinha 22 anos de idade e sentei, tudo arrumadinho, deixei minha pastinha ali, naquele tempo a gente carregava pastinha, e sentei, olhei para os lados e falei, e agora eu faço o quê? Né? Agora eu faço o quê? Aí fui lá com meu pai, fazer um roteiro, o que é o trabalho do pastor? Aí sentei com o meu pastor titular, o pastor Jair, um camarada de Deus, um grande professor da minha vida. Pastor, olha, faz isso, faz aquilo, Rubem, faz aqui, vai visitar. E aí com essas regras, eu dei um rumo ao meu ministério e sobre como começar a trabalhar. É para isso que serve a lei. A Bíblia serve para isso, para me dar um rumo para onde ir, o que fazer, como proceder. Bom, é muito importante que a gente sempre tenha a Bíblia como esse rumo, que a gente tenha sempre a Bíblia como esse professor que nos ensina e que nos instrui. Torá, lei. Agora, deixa eu tocar numa ferida nossa como adventistas do sétimo dia, e você que não é adventista, está assistindo meu canal, primeiro de tudo, eu queria te agradecer por estar aqui, tá? E segundo, por favor, entenda quando eu falo de expressões adventistas,
Porque eu sou adventista assim, minha vida inteira e geralmente esse material específico, esse material de estudo é um material dos adventistas, da escola adventista, da escola sabatina, tá bom? Então olha só, nós adventistas, por vezes cometemos um erro muito grande e algo muito perigoso, que é fazer com que os escritos de Ellen White sejam essa guia e esse rumo para a gente. E isso é perigoso. E vou usar até uma expressão um pouco mais dura. E isso está errado. Eu não posso usar os escritos de Ellen White para substituir o que a Bíblia está me dizendo ou para dar mais sentido ao que a Bíblia está dizendo. Os escritos de Ellen White não estão para eu interpretar a Bíblia. Os escritos de Ellen White servem para que eu busque mais na Bíblia, para que eu seja levado a ter mais desejo de estudar a palavra de Deus. Um dos problemas que nós nos enfrentamos é o mau uso de algo muito bom. Muita gente às vezes pensa que eu, como pastor, não acredito no ministério de Ellen White e estão 200% equivocado. Eu acredito no ministério da irmã White, tenho os livros dela aqui, leio os materiais dela, mas eu tenho aprendido a fazer com que minha toma de decisões seja baseada na Bíblia e não no que ela diz. O que ela disse serve como um aconselhamento, serve como uma maneira de buscar mais a Bíblia, de querer conhecer mais o que Deus diz. Mas jamais eu posso usar o que Ellen White está dizendo para substituir uma orientação que a Bíblia me está dando. Tem lógica o que eu estou dizendo até aqui? Se você discorda de mim, coloca nos comentários, pastor, eu discordo do senhor. E tá tudo bem. É sempre bom a gente ter a capacidade de discordar de maneira educada das pessoas, né? Nunca faz mal. A discordância nunca nos fez mal. Pelo contrário, é a discordância que nos leva a estudar um pouco mais, a conhecer mais, tá bom? Eu acho que é muito bom, eu penso que os materiais de Ellen White são muito bons e muito bem-vindos na nossa educação cristã. Mas é muito importante que a nossa Torá, que o nosso ensino, que o nosso conhecimento venha exclusivamente da Bíblia. Esses dias eu estava conversando com algumas pessoas sobre a natureza de Cristo. E a Bíblia é muito clara em relação à natureza de Cristo. A Bíblia apresenta textos muito fortes em relação ao que é a natureza de Cristo. E alguém estava me dizendo assim, não, pastor, que Ellen White diz assim diferente, que Ellen White diz diferente. E tá bom. Ela não diz diferente. Tá? Ellen White em nenhum momento contradiz a Bíblia. Segundo, que ela dissesse diferente, vamos imaginar que numa maluquice sem fim assim, Ellen White fale diferente da Bíblia. Aí que eu descarto completamente o material dela. Tá? Minha consciência, minha guia de fé, o que me leva a viver, meu proceder, tem que ser baseado na Bíblia. Essa é a minha lei. Essa é a minha guia. A lei de Deus reflete o caráter de Deus. Isso é muito importante que você tenha claro. Tudo o que está na Bíblia reflete o caráter de Deus. Por isso que a lei de Deus é santa, justa e boa. Agora, vamos voltar ao mesmo tópico que a gente já tem conversado. A lei de Deus é muito mais ampla que 10 mandamentos. Não invalida os 10 mandamentos isso, não diminui os 10 mandamentos, apenas o coloca no seu devido lugar. Os 10 mandamentos são parte desse ensino do que é o caráter de Deus na nossa vida. Os 10 mandamentos, quando bem estudados e bem aplicados, fazem bem ao ser humano. Qualquer um dos 10. Qualquer um dos 10, bem estudados e bem aplicados, trazem bênção para a vida do ser humano. Agora, a lição de quarta-feira quer mostrar que essa lei de Deus, ela é eterna. Por isso que o diálogo de anulamos isto por aquilo não cabe no diálogo bíblico. Não há nada no Novo Testamento que anule o Antigo Testamento. Não há nada dito por Jesus que anule o que foi escrito por Moisés. As coisas, elas não se anulam, elas se complementam. Assim como Deus é eterno, sua palavra é eterna. Assim como Deus é para sempre, a sua vontade é para sempre.
A lição de escola sabatina do dia da quarta-feira fala muito de como a lei de Deus molda o caráter do ser humano sempre e em todas as gerações. Muita gente me pergunta nos meios sociais, e se você quiser, por favor, acompanhe a gente lá nos meios sociais, é sempre legal saber de vocês. Muita gente me pergunta assim, pastor, como é que eu faço para desenvolver um caráter mais semelhante de Cristo? Pastor, eu queria ser mais parecido a Jesus. Pastor, eu queria ter meu caráter transformado. É observar a lei de Deus. Outra vez, quando eu falo de lei de Deus, falo do todo que a Bíblia apresenta. Permita que a Bíblia molde seu caráter. Permita que a Bíblia molde você. A lei de Deus, nos 10 mandamentos, por exemplo, levam a uma submissão total da minha vontade, da minha mente, da minha maneira de ser a Deus. Gente, se eu submeto tudo que eu sou, tudo que eu tenho, tudo que eu penso a Deus, meu caráter naturalmente vai mudar, vai ser uma consequência natural. Não vai ser fácil, obviamente, mas é uma consequência natural muito boa e muito importante. Se eu obedeço, por exemplo, os 10 mandamentos no que diz respeito ao meu próximo, desde o mandamento 5º até o mandamento 10º, eu vou ver que meu trato com as pessoas vai melhorar muito, meu caráter vai ser moldado e eu vou ser uma melhor pessoa. Quando eu pego tudo que a Bíblia fala em relação a como servir a Deus, o que fazer, o que pregar, o que tomar, o que tocar, o que não ir, por onde não ir, se eu entendo esse todo da Bíblia, naturalmente meu caráter vai ser um caráter mais parecido ao de Cristo. Por isso que o pacto que é estabelecido por Deus, por mais que seja baseado na graça, me leva a viver a lei de Deus na minha vida. Você, meu querido amigo evangélico, minha querida amiga evangélica, não tenha medo da expressão lei de Deus. Ela não é uma expressão ruim e não é um conceito ruim, pelo contrário. É que às vezes a gente, e eu entendo que às vezes nós adventistas damos um não tão bom testemunho do que a lei de Deus é pra gente. E eu vou te pedir o seguinte favor, tenta tirar de lado um pouquinho dos preconceitos que foram criados por culpa nossa ou por culpa de outras pessoas e tenta entender a beleza que existe na lei de Deus e como isso pode ajudar você no seu crescimento espiritual. Eu tenho certeza que você vai encontrar pérolas de um preço infindável. Você vai encontrar mensagens maravilhosas. Você vai encontrar respostas lindas no que representa a lei de Deus e o impacto que ela tem na nossa vida. A lição de quinta-feira vai levantar uma pergunta muito interessante. Eu ganho alguma coisa por obedecer a Deus? É sim e não, tá? Deixa eu tentar te explicar bem. E aí é culpa nossa de pastores, sabe? A gente gosta de contar histórias de pessoas que, porque obedeceram a Deus, ganharam A, B ou C. Essas histórias são verdadeiras. Mas essa história não é uma tônica, não é o normal, vamos dizer assim. É muito comum encontrar pessoas que obedecem a Deus em toda letra, todo tio, toda vírgula e não receberem as bênçãos que tanto buscam. Assim, ao mesmo tempo, é muito comum encontrar pessoas que não obedecem a Deus e parecem ser mais abençoados do que os que obedecem a Deus. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. E eu vou ser direto ao dizer isso para você. A gente não obedece a Deus esperando ganhar coisas. A gente obedece a Deus porque a gente tem a certeza de que o maior prêmio que a gente podia ganhar, a gente já ganhou, que é a salvação. Nada supera a salvação, nenhum emprego supera a salvação, nenhuma cura supera a salvação. É óbvio que perder um emprego deve ser horroroso, perder um ente querido deve ser a pior coisa que existe, perder uma pessoa, ver alguém sofrendo, sabe, uma relação que acaba, um casamento, um namoro, tudo isso traz muita dor ao ser humano. Mas lembre de uma coisa, a minha obediência a Deus não é para restaurar. Eu encontro muita gente dizendo assim, eu vou voltar para a igreja se minha mãe for curada. Aí a mãe não é curada. Aí fala, mas Deus não me ajudou a voltar à igreja.
é que essa relação não pode ser assim. Eu não posso barganhar com Deus, com a minha obediência, esperando coisas dele. Lembre disso, a minha obediência a Deus não é para conquistar alguma coisa, não é para conseguir alguma coisa. É porque eu sei que eu já fui livre do Egito. Eu sei que eu já ganhei o que eu tanto buscava, que é a salvação. Todo demais eu posso conseguir. A salvação é a única coisa em tudo que está ao meu redor que eu não tenho condição de conseguir por mim mesmo. Por isso eu dependo de Deus. E é por isso minha obediência. Por isso que é importante a gente ter muito cuidado quando a gente condiciona na questão da mordomia cristã, por exemplo, dízimos e ofertas. É muito comum ver histórias de pessoas bem-sucedidas ou pessoas que se deram bem porque ofertaram e dizimaram. E eu já falei isso para vocês algumas vezes. As histórias de pessoas que dizimam e ofertam e não ganham nada disso também são abundantes. Porque, gente, a bênção de Deus não depende da minha obediência. Se as bênçãos de Deus dependessem da nossa obediência, aí estava todo mundo arrebentado. É muito importante que a gente entenda. Eu obedeço porque eu estou submetido à vontade de Deus. Eu obedeço não esperando nada de Deus. Eu obedeço porque eu já sei o que eu recebi. Eu sei o que eu ganhei. E o que eu ganhei para mim é mais importante que qualquer coisa que eu possa ganhar. Gente, tudo demais, um trabalho, uma relação, a minha saúde, tudo mais eu posso conseguir. A minha salvação eu não posso conseguir. Eu dependo exclusivamente de Deus. E Deus quer mandar tudo isso para mim. Deus quer nos abençoar. Deus quer nos abençoar. Deus quer fazer de nós pessoas felizes. Deus quer fazer de nós pessoas prósperas. Mas mais importante, Deus quer que a gente seja salvo. E é isso que eu preciso aceitar. A lei, ela me leva a isso. A viver a salvação que Deus já me deu. Tenta isso. Tenta encarar dessa maneira. As coisas vão mudar demais e para melhor. A lição dessa semana termina afirmando como a lei é importante no pacto. E a lei é importante no pacto. Vou afirmar uma vez mais o que eu repeti bastante durante a lição dessa semana. A lei, ela é muito maior do que os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são parte da lei de Deus, uma parte muito importante. Uma parte que eu tenho aprendido a viver desde que eu sou criança. E é uma parte que eu ensino a minhas filhas. E digo para você, sem medo de estar equivocado, é bom. É bom guardar os 10 mandamentos. É bom viver a lei de Deus. Faz bem para a nossa saúde, faz bem para a nossa vida. Eu queria muito que você experimentasse isso também. Eu tenho certeza que sua vida vai ser cada dia melhor. A lei de Deus é muito boa. Os caminhos de Deus são fenomenais. Vale a pena demais seguir os caminhos de Deus. Se você chegou até aqui, queria te agradecer por tua participação, queria te agradecer por estar junto com a gente. Se puder, tira um tempinho e se inscreve no nosso canal, marca aí o joinha, marca o sininho de notificações, tudo isso ajuda muito no nosso trabalho. Se puder, também marca aí para participar nas nossas mídias sociais, os links estão todos na descrição dos vídeos. E se você quiser, você pode ser parte dos nossos grupos de WhatsApp. Nesses grupos a gente sempre está mandando material, a gente acaba de terminar os 40 dias de oração pelos casais, vamos começar um novo devocional, vamos começar um novo projeto, tá bom? Cada dia a gente sempre está mandando notícias novas, materiais novos lá nos grupos de WhatsApp, tá bom? O link para os grupos está na descrição do vídeo. E não esqueça de participar de todas as nossas atividades e assistir os materiais que estão aqui no canal, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Uma vez mais, muito obrigado por sua participação. A gente se vê muito em breve. Tchau.